Leitura em áudios do livro incomparável 10 Maneiras em que Deus é Diferente de Nós e Porque Isso é Algo Bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora. Capítulo 10, Soberano, o Deus de Infinito Domínio, parte 1. Criador e soberano Senhor, do céu e da terra e dos mares, tua providência confirma tua palavra e responde aos teus decretos. Isaac Watts. Eu esperei para falar sobre soberania no final. Por mais que me agradasse ter começado com ela, o fim é o seu lugar. Os melhores contadores de histórias da minha infância sabiam que isso era uma prática inteligente, deixar a revelação completa de quem é o real dominador para as cenas finais. Eu estou pensando em Nárnia, claro, e no Senhor dos Anéis, e na Bela Adormecida, e em A Espada Era a Lei, e até mesmo em Star Wars, se você considerar a Princesa Leia. Tais histórias reconhecem as reivindicações dos heróis aos tronos desde o começo, mas esperam compreender inteiramente sua majestade e autoridade nas páginas finais, quando nós os vemos, enfim, coroados e reinando. Já tendo investido nosso tempo descobrindo as multifacetadas perfeições de Deus, nós finalmente estamos prontas para vê-lo coroado e governando como talvez não estivéssemos no início. Nós estamos prontas para meditar sobre a sua soberania. A ideia do domínio infinito de Deus não é meramente difícil de entender, ela é difícil de ser crida, a menos que tenhamos passado tempo considerando outros aspectos de sua natureza. Estaria fora de ordem apresentar a você um Deus de infinita autoridade sem primeiro apontar para sua onipotência. Embora a onipotência de Deus afirme que não há limites para a sua capacidade de agir, a soberania de Deus afirma que não há limites para a sua autoridade de agir. Assim também sua onisciência, sua onipresença, sua eternidade, sua imutabilidade singularizam não apenas sua capacidade de dominar, mas também que ele está eminentemente qualificado para isso. Cada atributo que consideramos até aqui tem nos movido em direção a esta inevitável conclusão. O único lugar correto e lógico para Deus habitar é em um trono. Não é de se admirar que a Bíblia o retrate nesse lugar tão frequentemente. Seu trono é descrito como um local de adoração e celebração, mas também de temor e assombro. Um lugar para a correta reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os sábios veem e celebram a Deus não apenas como seu Pai, a quem devem adoração, mas também como seu Rei, a quem devem sua total aliança. Eles oram como Jesus os ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Da boca dos pequeninos. Quando meu filho Matt era pequeno, nós lhe ensinamos a oração do Pai Nosso, aquele belo modelo de oração de submissão à autoridade divina. Mas a linguagem da versão bíblica King James apresentava um trava-línguas para as habilidades verbais do Matt de apenas 3 anos. Então, toda noite, ele curvava sua cabeça e fervorosamente orava: Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade, sim na terra como no céu. Essa era a oração mais comicamente mal pronunciada de todos os tempos, ou a mais transparentemente honesta. Matt proferia em voz alta o desejo que a maioria de nós repete apenas silenciosamente em nossos corações: venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Nós queremos o nosso domínio. Nós queremos o nosso reino, o nosso poder, a nossa glória. Nós queremos o próprio trono de Deus. Porém, nós somos completamente desqualificados para ele. Somente Deus é qualificado. Mas de onde vem o seu direito? Os soberanos da terra governam pelo direito de nascimento, mas e quanto a Deus? O que dá a ele o direito de esperar e exigir a nossa aliança? Nós devemos a Deus a nossa aliança por uma simples razão. Não porque nós pecamos contra ele e nos sentimos culpadas, nem porque ele nos salvou e nos sentimos gratas. Nós devemos a ele nossa obediência porque ele nos fez. Ele tem autoridade sobre nós porque ele é o nosso autor. É seu direito natural como nosso criador. O oleiro forma o barro, e o barro não pode questionar seu projeto ou propósito. Mas isso tampouco é necessário. Ele é um bom oleiro e sabe o que está fazendo. Os norte-americanos, em particular, se irritam com a ideia de se submeterem inquestionavelmente a um governante. Somos tão embebecidos de democracia que nos sentimos como se devêssemos ter o direito de nos registrar para votarmos em todas as decisões da vida, tanto individuais quanto coletivas. O menor vislumbre da história humana afirma que se submeter inquestionavelmente a uma autoridade humana não é uma postura universalmente segura. É uma atitude que dá asas ao abuso.
Nas mãos de homens pecadores, a autoridade pode ser, quase certamente é, mal utilizada. Humanos com autoridade absoluta ordenam submissão àquilo que lhes traz glória, a despeito do mal que eles infligem naqueles que governam. Mas, no caso de um soberano infinitamente benevolente, nossa submissão incondicional não é apenas desejável, ela é o único caminho seguro a seguir. Deus nunca requer submissão para um comando nocivo. Nenhum de seus mandamentos são prejudiciais. Ao ordenar o que lhe traz glória, ele ordena o que nos traz o bem. Ele pode apenas usar sua autoridade para o bem, sorteando e cobiçando o controle. Qualquer discussão sobre a soberania de Deus me faz pensar sobre o jogo Bunco. Bem menos malicioso que seu primo de Las Vegas, o Craps, Bunco é um jogo de azar livre de regras excessivas, empregando um sistema de prêmios ao invés de apostas. Você precisa de apenas uma habilidade para jogar, ser capaz de lançar um par de dados. Se você tiver a maior pontuação, avança para a cobiçada mesa do vencedor, onde os prêmios são eventualmente distribuídos àqueles para quem a senhora sorte sorriu. A primeira vez que participei de uma partida de bunco na minha vizinhança, eu aprendi uma lição sobre a natureza humana. Apesar do fato de que nós estávamos claramente jogando com a sorte, a mulher que organizou o grupo se sentou à mesa dos vencedores durante toda a noite, consistentemente ganhando partida após partida. Nem mesmo um segundo copo de vinho Merlot embaçou sua vantagem competitiva. A nerd de Bíblia que há em mim ficou pensando: se a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, Provérbios 16:33, essa mulher está seriamente sob o favor de Deus. No fim da noite, fiquei maravilhada com o desafio brilhante contra as leis da probabilidade daquela mulher e comentei isso com a minha amiga que havia me convidado. Minha amiga riu. Ela ganha toda vez. Como isso é possível? Perguntei. Ela trapaceia. Ela se voluntaria a anotar o placar, mas coloca marcações extras em sua própria coluna. Como todas nós temos medo dela, a gente simplesmente a deixa ganhar. As chances de vencer no bunco, com a exceção dos trapaceiros, é de 50%. Mas as chances de qualquer grupo ter um brigão querendo controlar as coisas são, eu suspeito, maiores que isso. Tudo começa no parquinho e continua até as salas de reuniões dos mais altos cargos do governo. Alguém está sempre competindo por controle. Alguém está sempre buscando ascender ao trono, ascender ao lugar mais alto. No capítulo anterior, discutimos os efeitos do poder sobre os humanos. Agora, consideraremos os efeitos de seu parente próximo, a autoridade. Enquanto o poder é um meio para realizar a mudança, a autoridade é o direito de realizar tal mudança em quaisquer termos que aquele com autoridade escolher. A autoridade humana, aquela dos governos e líderes, é delegada, concedida a nós temporariamente pelo Deus que tem toda a autoridade. No Antigo Testamento, Deus concede autoridade tanto para Israel como para os inimigos de Israel, conforme convém aos seus propósitos. No Novo Testamento, Jesus aponta para Pôncio Pilatos durante seu julgamento. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19:11. O texto de Romanos 13:1 nos diz para submetermos-nos às autoridades terrenas, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Exerçam os governadores terrenos sua autoridade para o bem ou para o mal, em última análise, Deus está no controle. O controle está no cerne do que devemos entender quando falamos da soberania de Deus. A questão que precisamos resolver concernente à soberania é esta: quanto Deus controla? A Bíblia faz a ousada e repetida declaração de que Deus controla não apenas muitas coisas, ou a maioria das coisas, mas todas elas. Como R.C. Sproul comenta, se houver uma só molécula neste universo movimentando-se solta, totalmente livre da soberania de Deus, então nós não temos garantia de que sequer uma promessa de Deus será cumprida. Não há limites para o que ele controla. Assim, o que quer que ele deseja, ele faz. Ele está completamente livre para agir de acordo com o que decreta. Ele não precisa da permissão de ninguém, porque ele não precisa de nada, de pessoa alguma. Conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares e possui todo o poder. Não existe ninguém capaz de prevalecer sobre os seus planos ou desafiá-los. Nada pode impedi-lo, nem o compelir, nem o parar. Ele sempre é capaz de fazer o que quer, em todos os lugares, para sempre. Como disse Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Jó 42:2.